Vamos lá. O app que altera qualquer sotaque pra um de branco norte-americano. Gente, isso aqui lembra muito um filme. Eu não sei se vocês assistiram esse filme. Mas isso aqui é exatamente o plot de um filme. Exatamente. É exatamente a história de um plot de um filme. Sorry to bother you. Exatamente. Vamos primeiro ler a notícia e depois eu mostro do que eu tô falando. Esse texto é parte da versão online da newsletter de Daniela Pinheiro, enviada ontem. Tá, isso aqui é parte de outra coisa, então. Vamos lá. Eram 4 amigos inseparáveis no curso de engenharia da Universidade de Stanford, todos estrangeiros vivendo nos Estados Unidos. Um deles, o Raul, teve que voltar para a Nicarágua por conta de uma questão familiar. Fluente em inglês e super qualificado para a função, arrumou um emprego num call center que atendia o mercado norte-americano. Não durou muito. Não porque não quisesse, foi demitido. Seu sotaque, ele contou aos amigos, dificultava a compreensão dos clientes. Era alvo de insultos e preconceitos. Tornou-se um problema para a empresa. Foi o que motivou os 3 outros universitários, um russo, um chinês e um venezuelano, a inventar um software de inteligência artificial que mudasse o sotaque das pessoas em tempo real com o objetivo, segundo disseram, de melhorar a comunicação entre falantes de línguas diferentes. Todos tinham histórias pessoais de discriminação pela maneira de falar inglês. A mãe de um não abria a boca em situações públicas por vergonha. Os pais do outro já tinham sido alvo de deboche no hotel. E havia o caso dos parentes que não conseguiam ser entendidos pela Alexa, a assistente virtual da voz da Amazon. Em 2021, criaram a Sanas.ai Inc. No site da empresa, a tecnologia é apresentada como, abre aspas, soluções sólidas para a próxima geração de comunicação empresarial, fecha aspas. Ali, convidam a capacitação de, abre aspas, equipes em todo o mundo e a se comunicarem com confiança em sua voz, não importa com quem estejam falando ou de onde estejam ligando, fecha aspas. E afirmam que a ausência de sotaques pode melhorar a compreensão de uma conversa em, abre aspas, 31% e a satisfação do cliente em 21%. Assim, dados, né? Ciência. Assim, um atendente de call center nas Filipinas, por exemplo, poderia soar como um nativo do Kansas para o cliente do outro lado da linha. Em geral, os call centers já obrigam os atendentes a adotar nomes norte-americanos e forçar sotaques mais neutros para não melindrar os clientes, sobretudo nos Estados Unidos. A comunicação de um médico com um paciente que não falasse muito bem a língua também poderia ser facilitada. No final de junho, numa das principais rodadas de captação de investimento do Vale do Silício, a Sanas arrecadou 32 milhões de dólares, o que chamou a atenção não só pela vultosa soma, mas pelos princípios por trás da tecnologia. No site é possível testemunhar a magia da Sanas. Nas palavras da empresa, ao apertar no botão de play, houve-se uma conversa simulada entre um atendente com forte sotaque indiano, que faz perguntas sobre a satisfação do consumidor, como foi a entrega do produto, entre outras questões básicas. Clicando no simulador com Sanas, a voz muda imediatamente para um tom metálico, mais vagaroso, mas inconfundivelmente branco, como se esse fosse o bom e o ideal sotaque. O software para branqueamento da voz tem provocado um grande debate ético sobre a responsabilidade social dos tecnólogos. Um estudo da Universidade de Berkeley foi feito pelo professor Tom McEnany, revelou que os norte-americanos são fortemente condicionados, através dos meios de comunicação, a aceitar um tipo de voz como sendo a melhor, a definitiva, a do branco de classe média. Com um software feito para apagar sotaques, vem a pergunta: ele estaria combatendo ou perpetuando o preconceito? Abre aspas. Vários estudantes estavam preocupados com o fato de os fundadores da empresa estarem lucrando com o racismo e a discriminação, em vez de estarem gastando seu tempo e energia tentando combatê-los, disse meu cientista político Jeremy Weinstein, diretor do Laboratório de Impacto de Stanford, que leciona uma disciplina sobre ética, tecnologia e políticas públicas. Na quinta-feira, por e-mail, o venezuelano Andrés Pérez Soderi, um dos fundadores da empresa, respondeu algumas questões sobre a nova tecnologia e as críticas de xenofobia. A conversa foi condensada e editada para melhor compreensão. Muito texto aqui. Primeiro, eu vou mostrar uma cena de um filme pra vocês. Agora sim. I just really need a job. 40 on 2. This is telemarketing. Stick to the script. Hey, hello. Mr. Davison, cash your screen here. Sorry to bother. Let me give you a tip. You want to make some money here? Use your white voice. My white voice. I'm not talking about Will Smith's wife, like this young blood. Hey, Mr. Kramer, this is Langston from Regal View. As always, we'll be getting that out to you right away. You're doing so good with the voice thing. Hala, 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 hala. Aí, vocês têm que ver o filme, né? Pra ver o resto. E aí o cara, ele fala com a voz branca e ele começa a subir na empresa até ele chegar, tipo, no topo da empresa. O nome desse filme é Sorry to Bother You. Como é que é em português esse nome, gente? Desculpa incomodar. Desculpa incomodar. A dublagem é muito boa. E aí, eu já falei sobre esse filme outro dia. E eu dei a dica. Não assistam com seus pais, tá? Vó, tio, tia, gente sensível, não assistam, tá?
Só confia em mim. Vamos voltar pra notícia aqui. Gente, isso aqui, essa coisa de não dá... O sotaque gera preconceito. O sotaque das pessoas que trabalham, que são terceirizadas, que trabalham em outros países, trabalham nas Filipinas, em Bangladesh, na Índia, atendendo pessoas dos Estados Unidos porque são trabalhadores precarizados. O sotaque gera preconceito. Logo, a gente vai fazer um software pra mudar o sotaque. É assim, com perdão do paralelo, é quase como você falar assim, negros sofrem preconceitos, então a gente pinta os negros de branco e aí eles param de sofrer preconceito. É ridículo num nível surreal, sabe? É ridículo num nível tão grande que é o tema desse filme de comédia. É eugenia sonora, velho. Isso é um absurdo, tá? É um absurdo. E outra coisa, os estadunidenses têm muito preconceito contra quem tem sotaque de indiano, de falantes de espanhol, etc. Em média, quantas línguas um estadunidense fala? Uma. Um estadunidense, em média, fala uma língua, tá? Você falar 2 línguas já é algo extraordinário. Meia. Nem o inglês eles falam direito. E aí o cara fala 2 línguas, às vezes mais línguas, e o cara sofre preconceito por causa do sotaque? Isso aqui é ridículo, gente. E essa coisa de que o sotaque não dá pra entender, isso é só preconceito, tá? Isso é uma desculpa pra justificar o preconceito. Tudo bem? Com perfeição, a maior parte das pessoas só fala o idioma materno. Bota um estadunidense pra falar espanhol pra ver se ele não tem sotaque. Isso é só racismo, gente. É só racismo. E aí, fazendo esse tipo de coisa, a gente faz o quê? A gente passa pano... A gente, como humanidade, tô falando, né? Se passa pano pro racista e perpetua a estrutura. Olha só que legal, né? No lugar de resolver o problema do racismo estrutural, não, a gente, novamente, o paralelo de, tem muito racismo contra pessoas não brancas, então vamos pintar as pessoas de branco, pra mim faz todo sentido aqui. Gente, vocês sabem que o inglês é a língua dominante da internet, né? E o tempo todo os estadunidenses ficam tipo, English please, em qualquer lugar. Tem vídeo de brasileiro, em comunidade brasileira, aparece um maluco e fala English please. O estadunidense, ele chega nos outros lugares falando inglês e exigindo que você fale também. Como se a língua dele fosse norma. É um absurdo. Enfim, em resumo, fala português alienígena, filha da puta. Esse é o meu ponto.